Tudo bem, queridos estudantes? Eu estou de volta para mais uma aulinha de Química Orgânica. Então, a gente está na continuação da matéria e a aula de hoje é uma aula extremamente importante. É na aula de hoje que a gente vai estudar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, como é que eu dou nome para o composto orgânico? A nomenclatura de compostos orgânicos ela é padronizada pela IUPAC. O que é a IUPAC? IUPAC. A IUPAC ela é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Quando todos os químicos, né, as suas representações nacionais, enviam e se organizam para a gente ter um sistema internacional. Então, sempre a gente tem um modelamento de como a química vai seguir, quais as alterações, quais as mudanças, os nomes de elementos e a definição, por exemplo, de nomenclatura de compostos orgânicos. Então, aí o PAC organizou para a gente uma ordem para a gente poder dar nome para o composto orgânico. Então, vamos começar? Eu dividi aqui o nome de um composto orgânico em três partes: prefixo, infixo e sufixo. O que a gente tem aqui em cada parte? A gente tem no prefixo, a parte inicial do nome é dada pelo número de carbonos. Mais cedo a gente aprendeu que a cadeia carbônica ela pode ser ramificada. Então aí ela tem dois eixos, tá? O número de carbonos é o número de carbono na cadeia principal, é no eixo principal. Então se eu tiver uma cadeia com 8 carbonos, não quer dizer que todos eles estejam na cadeia principal. Eu tenho que dividir o que é a cadeia principal e o que é a ramificação. Então, uma boa anotação para você fazer aí, ó, o prefixo é dado em cima do número de carbonos da cadeia principal. Lê comigo o prefixo. Quais são os nomes, né, que a gente vai orientar para formar o nome do composto orgânico? Se a cadeia tiver um carbono, o prefixo é met. 2 carbonos, o prefixo é et. 3 carbonos, o prefixo é prop. 4 carbonos, o prefixo é but. Então fica met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Isso é muito importante você memorizar. Depois, os 4 primeiros eles são diferentes, né? Depois dos 5 para frente, já faz mais sentido para a gente, porque já é um prefixo que a gente usa mesmo para essas respectivas quantidades. Então, se for 5 carbonos, é pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Então, de novo, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec. Tem mais, professor? Tem. Tem um dec, dodec e vai seguindo. Nós temos nomes IUPAC para qualquer composto orgânico. E tem compostos orgânicos de cadeias longas, acima de 10, 12, 15, 20, 25 carbonos. Mas a gente vai trabalhar de uma forma mais simples, até 10 carbonos. Você já vai conseguir dominar muito bem a química orgânica. Bom, vamos ao infixo. O que a gente tem no infixo? O nome do meio. O nome do meio depende da ligação que ele faz. Se a cadeia principal tem ligação simples, dupla ou tripla. Então a gente está exatamente medindo o número de ligações. Você vai encontrar no seu material, muito provavelmente no material de estudo, dizendo que tem ainda, e se tiver um nome com duas duplas, então dien, trien, então é importante você anotar que se algo duplicar em química orgânica, e não é só para ligação não, se duplicar em algumas outras coisas, a gente usa o prefixo di. Se triplicar, a gente usa o tri. Se quadruplicar, a gente usa o tetra. Mas nos exemplos eu vou conseguir trabalhar bem, espero que isso não fique sendo uma dúvida ou um empecilho para você resolver exercício. Bom, vamos para a última parte. A última parte, o sufixo, ele depende da função orgânica. A química orgânica ela é dividida em vários grupos. Os grupos a gente chama na química de função. Então, dentro de um grupo chamado hidrocarboneto, eu coloquei aqui como HC, HC é hidrocarboneto. Então, o que é um hidrocarboneto? Que só tem hidrogênio e carbono. Nesse começo agora, a gente só tem trabalhado com hidrocarboneto. E você vai ter que estudar bastante com hidrocarbonetos para depois migrar para as funções. É fundamental que você decore, memorize toda a parte de hidrocarbonetos, entenda como funcionam os hidrocarbonetos,
para então você passar para as funções. Mas eu coloquei aqui o nome de duas funções. Eu coloquei o nome da função álcool e o nome da função cetona. Por quê? Para você compreender que quando é um hidrocarboneto, ele termina com O. Nos meus exemplos aqui ao lado, todos são hidrocarbonetos, então todos eles terminarão com O. Mas se ele apresentar a função álcool, ele termina com OL. Se ele apresentar uma função cetona, ele termina com ona. Professor, quantas funções eu estudo aqui? São muitas funções, mas no básico a gente trabalha com 12, 13, até 15 funções no ensino médio para dominar de uma forma aceitável as funções orgânicas. E cada função dessa tem sua característica e tem seu nome específico, né? Seu sufixo específico. Mas aqui o infixo e o prefixo se mantêm. Então, vamos aos exemplos. O que nós temos nos exemplos? Eu peguei o mais fácil dos hidrocarbonetos, o primeiro deles, que tem apenas um carbono. Um carbono, qual é o prefixo para um carbono? O prefixo é met. Entre esses carbonos, ou seja, só tem um, então não tem esses carbonos. Ele só faz ligações simples, não tem com quem ele fazer dupla ou tripla. Então, o nome do meio, que é o infixo, é an. Tá, ele é um hidrocarboneto. Todos os exemplos são hidrocarbonetos. Quando é hidrocarboneto, ele termina em O. Então, o nome do nosso composto é o metano. Três partes, prefixo, infixo, sufixo, formando o nome metano. Metano é um gás, né? Um gás chamado de gás natural, quando extraído direto de uma fonte, né? De petróleo, né? De fonte de gás. Também o gás do xisto é o metano, mas ele também é um gás biológico, produzido pela decomposição de matéria orgânica. Bom, vamos ao segundo. Eles têm dois carbonos, professor. Um, dois. Então, met, et. O nome do composto é et, porque tem dois carbonos. Entre os carbonos, apenas ligação simples. Então, ele tem o infixo an. E só carbono e hidrogênio. Então, ele termina com O. O nome dele é etano. O exemplo número 3. Eu tenho met, et, prop. Três carbonos. Prop. Três carbonos. Só ligações simples. An. Hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênio, então termina em O. Ele é o propano, presente no gás de cozinha, no GLP, liquefeito do petróleo, né? Próximo, exemplo 4. O que aparece diferente para o exemplo 3? Ambos têm três carbonos, então também prop. No entanto, agora aparece uma dupla ligação. Está vendo aqui? Dupla ligação. Dupla ligação como funciona? Ó, em. Dupla ligação em. Então eu coloco aqui o infixo em. Só carbono e hidrogênio. Ele é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina em O. Então ele é o propeno. Aqui eu tenho propano, aqui eu tenho propeno. Bom, quando o composto aparece com duplas, né, ou com dupla ou com tripla, a gente tem que identificar por número a posição dessa dupla ou dessa tripla. Nesse caso aqui, eu tenho que numerar a cadeia carbônica principal. Mas no propeno, se eu começar a contar aqui, que é o ideal, por quê? Porque a numeração ela tem que ficar mais próxima na ponta do carbono que tem a dupla, a insaturação. Então, por isso que a gente começa a contar por aqui. A dupla fica sendo no carbono 1. Como ela fica sendo no carbono 1, eu não tenho por que colocar o 1 aqui. Então, ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Ah, professor, mas se eu conto ao contrário, 1, 2 e 3, a dupla ficaria no carbono 2. Não, você tem que contar desse jeito. E contando dessa forma, só existe essa possibilidade. Quando só existe uma possibilidade de numeração, você não precisa colocar o número. Mas nos outros exemplos você vai entender melhor. Ó, item número 5. O que mudou no item número 5? Mudou que ele é um composto fechado. Fechado a gente chama de composto cíclico. No composto cíclico, a gente tem 5 carbonos neste exemplo.
Então, neste exemplo, 5 carbonos. Como que 5 carbonos? Met, et, prop, but, pent. Então, ele usa pent. Entre os carbonos, apenas ligações simples. Então, an. Ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, O. Mas, professor, ele é fechado. Então, o que muda do fechado para o aberto? Muda que no fechado você tem que colocar antes do nome o ciclo. Ele é um ciclopentano. Então, toda a cadeia fechada, né, recebe no nome o ciclo, para indicar que a cadeia é fechada. Vamos para o próximo, 6. O que muda do exemplo de cima? Muda que ele tem uma dupla ligação. Então, a gente tem que numerar a cadeia. Em cadeias cíclicas, a dupla vai ficar sempre no carbono 1. Né? Se tiver só uma dupla, ela vai ficar no carbono 1. A questão importante que você entenda é que a dupla ela tem que ficar entre os menores números. Então, se eu escolher esse carbono como sendo 1, esse tem que ser o 2. Se eu escolher o contrário, esse carbono como sendo 1, esse tem que ser o 2. A dupla fica entre os menores números. E o menor número, os menores números 1 e 2. Então, se eu deixar assim, ó, eu vou girar o horário. Esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Qual o nome do composto? Ciclo, porque o composto é fechado. Pente, porque o composto tem 5 carbonos. An, não, professor, en. E ele é um hidrocarboneto, então termina em O. Então ele é um ciclopenteno. Professor, por que não pôs o número, indicando o número aqui, posição 1? Porque se ele só tem uma dupla, está no 1. Não tem possibilidade de estar em outro número. Diferente desse aqui, o item 7. Vamos para o item 7. Eu tenho que fazer a numeração. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu começo a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu começar da esquerda para a direita, a numeração fica 1, 2, 3, 4 e 5. As duplas. Tenho duas duplas. Eu tenho uma dupla no carbono 1, a gente sempre faz a opção pelo menor número, e tenho uma dupla no carbono 3. Então, opções da dupla, 1 e 3. Eu vou anotar aqui, ó. Numerando da esquerda para a direita, a dupla fica no 1 e no 3. E se eu numerar da direita para a esquerda, o que muda? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, as duplas ficam em quais números, contando da direita para a esquerda? Uma fica no carbono 2 e a outra fica no carbono 4. Como que eu decido qual contagem é a correta? Você decide por aquela que fica com os menores números. Então, se você tem um critério de desempate, que é esse, é sempre a menor numeração. 1 e 3 é menor do que 2 e 4. Tá? Existe até uma técnica de somar, né, as posições em que tem dupla ou que tem tripla para definir que lado que você começa a contar. Então, a contagem em vermelho da esquerda para a direita, nesse exemplo, é a correta. Então, eu vou arrumar aqui, ó. A contagem correta é a da esquerda para a direita. O nome do composto fica 5 carbonos, pente. Agora, muita atenção. Ele tem duas duplas ligações. Lembra que eu falei para você que quando duplica alguma coisa, ele recebe o di? O que ele está duplicando? A dupla ligação. Então, tem duas duplas. Então, fica di-en. Então, o composto aqui ó, recebe o número 1, o número 3, di-en. E ele é hidrocarboneto, termina em O. Números em química orgânica sempre indicam posição. Então, 1 e 3 nunca quantidade. São as posições. Posição 1, posição 3. Então, grava isso. Sempre que tiver numeração em química orgânica, essa numeração está indicando a posição de algo que está lá. Esse algo pode ser dupla ligação, tripla ligação, ramificação. Tá? Ou até, mais para frente, função orgânica. Pent 1,3-dieno. Pode ser que você tenha exercícios mais antigos de colocar os números antes ou depois. Então ficava pentadieno 1,3 ou 1,3 pentadieno.
Isso não é mais aceito, a numeração tem que estar do lado do que ela está indicando. Então, se tem duas duplas, a indicação já ocorre aqui, 1, 3. Próximo exemplo e último, exemplo número 8. O que acontece aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Met, et, prop, but, pent. Então, 5 pent de novo. Ó. Pent. Está aqui. Só que agora aparece uma tripla ligação. Tripla ligação, in. Tripla ligação indica nomenclatura in. In. Mas em que número está essa tripla ligação? Ah, numeração. Então, a gente tem que numerar a cadeia. Ela está mais próxima de qual ponta? Da ponta que começa aqui do lado esquerdo ou da ponta que começa do lado direito? Está mais próxima aqui, da ponta do lado esquerdo. Então, se esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Marco aqui a indicação. 2, in. Ele é um hidrocarboneto, termina em O. Nome do composto, pente-2-ino. Espero que você tenha entendido. Ficamos assim. Bons estudos e até a próxima aula.